A graça e a paz, amados, amém? Estava com saudade já de pregar. Mentira, não estava nada. Eu fico nervosa, não parece, né, gente? Mas eu fico. Na verdade, eu queria compartilhar com vocês de uma palavra que Deus tem falado comigo. Eu abri o culto há uns 2 domingos atrás, se eu não me engano, com essa palavra. É algo que Deus tem ministrado ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Às vezes nós nos pegamos com algumas coisas, ficamos perguntando para Deus, às vezes a gente está atrás de uma palavra muito mirabolante, muito... E aí Deus fala assim para você, não é nada disso que eu quero. Eu tenho estudado Mateus 5 e Deus tem falado muito comigo através dessa palavra, através das bem-aventuranças, através de todas as coisas que falam. Coisas simples que talvez você tenha escutado assim que você se converteu, ou que você nem escute mais pregar. Porque muitas vezes nós não queremos ser confrontados com a palavra. E eu costumo dizer que a gente só vê efeito quando as pessoas começam a te mandar mensagem falando que está sendo confrontado com aquilo que Deus está falando. Porque a palavra ela é feita para isso. É para nos confrontar. É para nos trazer paz. É para nos trazer transformação. É para nos trazer vida. É para isso que serve a palavra de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar com você. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, fala assim. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Eu coloquei um tema nessa minha pregação que fala assim, como você tem edificado a sua casa? E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu fui procurar o que era o significado de edificar. E aí eu sempre falo isso, que eu procuro no dicionário tradicional, no Aurélio, sabe? Para não dizer assim, ela procurou no dicionário da Bíblia. Não, eu procuro lá no dicionário mesmo. Fala assim, levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio de materiais adequados. Então, edificar é você ter um plano de construir algo a partir do solo. Quando nós falamos em edificar uma casa, nós precisamos entender que para edificar, ela precisa ser edificada do solo. Mas o que é ser edificado do solo? É a gente começar a matar o nosso eu, a nossa carne. É começar a entender o que Deus quer fazer com as nossas vidas. Eu costumo dizer que maturidade vem através disso. Você conseguir matar o seu eu. Você pegar você a partir do solo e começar a ser reconstruído, na verdade. Porque quando nós viemos para Cristo, o que acontece com a nossa vida? Nós começamos a ser desconstruídos. Tudo aquilo que parecia ser muito certo, de repente você descobre que não é. De repente você descobre que muita coisa que você fazia estava fazendo errado. E aí você começa a ser desconstruído. E Deus começa a reconstruir a sua vida a partir do nada. Ele começa a edificar a sua casa. E aí eu coloquei aqui, quando você vai construir uma casa, o que você pensa? Bom, se eu for construir uma casa, eu coloquei aqui que se eu fosse um engenheiro, eu ia pensar no alicerce dessa casa. Para ela ser uma casa bem estruturada, não ter problemas. Se um dia a pessoa quiser, de repente ela não quer construir um sobrado a princípio, mas de repente ela quer subir e já ter estrutura para isso. Se eu fosse um engenheiro, eu pensaria nisso.
Agora eu, Gisele, se eu fosse construir uma casa, eu ia pensar em tudo de bom que essa casa podia me dar. Lazer, aconchego, conforto. Eu ia pensar dessa forma, não sei você. Mas eu ia pensar assim, como é que ela pode, se ela pode ter 3 quartos, 4, aonde eu posso receber as pessoas, o que eu posso ter de melhor, uma área, uma vista, o que eu posso ter de melhor? Se eu fosse construir uma casa hoje, eu pensaria nisso. E aí eu te pergunto, se você fosse construir hoje a sua casa para que o Espírito Santo pudesse morar, habitar em você, como é que você construiria essa casa? De repente você vai pensar, com certeza teria que ser um lugar santo, porque Deus é santo, Ele não habita no pecado, e Ele é santo, então Ele precisa de um lugar santo. Deixa eu falar uma coisa para você, essa casa é você. E de repente, você não está tão santo assim para que o Espírito Santo possa habitar em você. Porque eu preciso saber como isso tem edificado a minha casa. Às vezes as pessoas acham que é só aceitar Jesus e está tudo bem. Tudo bem. Aceitar Jesus é só o primeiro passo para que você possa edificar a sua casa. O texto fala assim, que quem escuta as palavras e pratica, não é só escutar. Às vezes as pessoas se enganam com isso. Não, mas eu sempre estou na igreja, eu sempre estou ouvindo pregações, então eu estou sempre ali, mas eu não mudo. Por que eu não mudo? Porque eu não pratico aquilo que eu ouço. E para edificar uma casa, para que o Espírito Santo possa habitar, eu preciso praticar aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio. Se a palavra de Deus não trouxer transformação para a sua vida, a sua casa não está pronta para que o Espírito Santo habite em você. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Se eu sei que Deus é santo, se eu sei que Ele não habita onde há pecado, como é que eu posso viver em pecado e achar que o Espírito Santo está habitando em mim? Eu não estou falando que você não vai pecar, porque todo mundo peca, gente. Eu estou falando de arrependimento. Eu estou falando de edificar a casa, de mudar isso na sua vida. Provavelmente você pensa que ser um lugar santo, porque Deus é santo. Existem alguns fundamentos para a construção dessa casa. E por que precisa de fundamentos? Porque a Bíblia é clara quando ela fala assim, se a sua casa estiver alicerçada na rocha, vão vir os ventos, vão vir as tempestades, mas não vão te derrubar. E sabe o que eu vejo? Eu vejo muito crente balançando e caindo. Não pode ter uma luta, não pode ter uma prova que já fica, vida, céus. Aonde está firmada a sua casa? Nenhum lugar da Bíblia que você vai ler vai dizer para você assim, aceita Jesus, sua vida vai mudar, tudo vai ser maravilhoso, você não vai ter luta, não vai ter provações, não vai ter nada. Não existe isso. Existe sim, se reveste das armaduras, se posiciona no mundo espiritual, luta com as armas certas, porque você é vitorioso em Cristo Jesus. Existe isso aqui dentro. Então, como é que eu preciso ser? Como é que a minha casa precisa ser? Ela precisa ser uma casa estruturada, ela precisa ser uma casa edificada. Para que quando essas lutas vierem, ela não caia. Ela até pode balançar, mas ela não vai cair. Agora, se a minha casa estiver firmada na areia, qualquer vento derruba. Qualquer vento derruba. Ela não tem alicerce algum. Primeira coisa que eu vejo para a construção, primeiro fundamento, é uma base sólida. Você precisa edificar a sua casa na rocha. Deus, Ele já planejou a sua casa. Ele já sabe como Ele quer. Ele é o engenheiro da sua obra. Ele já planejou. Sabe qual é o teu papel e o meu? Construir.
Esse é o nosso papel. Só que às vezes o que a gente quer? Ah, não estou gostando desse jeito não. Eu sei que Deus quer assim, mas eu acho melhor fazer assim. Então eu vou fazer do meu jeito. Parece que o engenheiro da tua obra não tem poder algum. Quando na verdade existe um engenheiro justamente porque ele estudou para saber como fazer aquela construção. Deus já sabe como que tem que ser a sua casa. Ele já sabe como é que precisa ser para que ele possa habitar. Mas será que você está pronto para fazer do jeito que ele quer, da forma que ele quer? De repente essa casa não vai ter 3 quartos, vai ter só 2. De repente essa casa vai ser só 1 quarto e cozinha. Você está pronto para aceitar aquilo que Deus quer para você? Ao invés de querer fazer do seu jeito? Ele manda cavarmos até a rocha. Nós muitas vezes preferimos construir na areia. Ele fala assim, ó, que edificou assemelhá-lo-á ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No dia que eu abri o culto, eu falei sobre isso. Que quando você cava, para você achar a rocha, você tem que cavar no mínimo 25 metros. No mínimo. Então imagina, né? Quando agora vem aquelas máquinas e cavam, tudo bem, mas imagina você cavando 25 metros. As pessoas param pelo meio do caminho. Porque é difícil, com uma pá, você ficar ali cavando até alcançar a rocha. E quando Deus nos compara com isso, Ele vem falando assim, não é da noite para o dia. Você vai cavando. Você vai se aprofundando. Você vai cada vez mais ganhando a profundidade para chegar até a rocha. Mas às vezes eu acho que não. Não, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, eu vou para a igreja toda quarta e domingo, quinta, quando tem, eu tô lá. E tá tudo bem. Eu não estava aqui à noite, mas eu assisti a pregação da pastora. Quando ela falou de volta para o teu secreto. Sabe qual que é a pior coisa de uma pessoa? Ela não ter mais o seu secreto. É saber que Deus está ali querendo te encontrar no mesmo horário, no mesmo dia. E você não comparecer. Mas eu quero ter vida com Deus. Eu quero participar de tudo. Eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero muitas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, não é o que eu quero, é o que Deus quer para mim. Não é da maneira que eu quero, é da maneira que Deus quer. De repente o que você quer não é o que Deus quer para você. E eu sempre vou falar isso porque eu não sei o que passa na cabeça do ser humano, de verdade. Não dá para entender. Mas você cavar até chegar na rocha é difícil, mas é recompensador. Imagina que você cavou e você conseguiu alcançar. A sua casa já tem um alicerce. Vai vir as chuvas, vão vir as lutas, vão vir as dificuldades. Porque, irmãos, isso acontece. E o que você vai ser? Não, eu estou firmado na rocha. Eu estou aqui, ó, revestida com a armadura. Pode vir a luta, pode vir os dardos inflamados do maligno. Eu estou aqui com o escudo para apagar todos eles. Porque é assim que a gente se posiciona. É fácil? Não, claro que não é. Se fosse fácil, teria muito mais crentes maduros. Muito mais pessoas maduras. Mas é possível. Porque tudo que está aqui é possível. E eu preciso acreditar naquilo que Deus tem para a minha vida. A rocha é Jesus. E eu só consigo ter uma base sólida através da fé. Falar de Jesus é algo meio louco. Quem viveu aqui na época de Jesus? Quem viveu aqui, pelo menos na época dos profetas que escreveram a Bíblia? Então falar de Jesus é algo meio louco.
Se eu falar de Jesus e eu não tiver fé, do que vai adiantar? Não adianta eu dizer para você, cava até a rocha, se você não sabe nem quem é a rocha. Se você não acredita que a rocha pode transformar a sua vida, pode transformar aquilo que você está querendo tanto, o que vai adiantar você ouvir tantas palavras se você não acredita no dono da palavra? Se eu não tiver fé, não tem como eu alcançar a rocha. A fé me leva para a rocha. Eu fico pensando quando nós recebemos promessas de Deus para as nossas vidas. As pessoas recebem a promessa hoje, ela acha que amanhã já tem que se cumprir. Olha para a Bíblia. Vê quanto tempo demora para uma promessa se cumprir. Não que se Deus tiver pressa, Ele não possa cumprir na sua vida. O tempo de Deus é atemporal. O tempo dele não é igual ao nosso. Mas às vezes as pessoas se perdem pelo meio do caminho porque perdem a fé em Cristo. Tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, 5 anos, não importa. Ele vai cumprir. Sabe o que falta? Ter intimidade com Ele. Conhecer realmente esse Deus. Não adianta falar de fé se você não conhece a Deus. Não adianta falar, mas só tem fé quem já recebeu um milagre, quem já viu uma cura, quem já... Não! Coloca aqui para mim Hebreus. Hebreus 11:1, por favor. Não, 11:1. É o antes. Tem aí? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. É isso que eu preciso. Quando eu creio em Deus, eu começo a edificar a minha casa de uma maneira diferente. Eu começo a olhar as coisas de uma maneira diferente. Eu preciso entender se eu quero edificar a minha casa. Nós estamos no mês da escolha. E Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão perfeito que Ele ainda te dá a oportunidade de escolher. O que você quer? Essa noite Ele te trouxe aqui para te dar a oportunidade de você edificar uma casa melhor para Ele. E de você tirar todas as mazelas, tudo aquilo que te atrapalha, de servir a Deus, de honrar a Ele, de louvar a Ele. Coisas pequenas. Porque eu vou falar para você que tudo que a gente passa, por mais sério que seja, ainda é pequeno. Perto do sacrifício de Cristo. Então olha para dentro de você. Vê se realmente você tem fé o suficiente para que essa casa seja edificada. Veja se a sua fé, se você tem cavado tanto ao ponto de chegar na rocha, mas sabendo que a rocha é Cristo. Porque às vezes você já escutou isso muitas vezes. Ai, eu sei que a rocha é Jesus, eu sei que Ele é a pedra angular, eu sei que a minha casa precisa estar firmada. Eu já escutei isso várias vezes, mas Deus está falando comigo o mês inteiro sobre isso. Gisele, aonde está edificada a tua casa? Tem certeza que é na rocha? Tem certeza? Quando a luta vier, ainda sua fé está firmada em mim? Você ainda consegue olhar só para mim? Põe para mim 1 Coríntios 15:19, por favor. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens o mais dignos de lástimas. Se você espera tudo que você espera de Deus para essa vida, desculpa, você está no lugar errado. O que Cristo tem para nós vai além daqui. Nós não somos cidadãos daqui, somos cidadãos do céu. Só que às vezes nós queremos ser cidadãos daqui. Não queremos ser cidadãos do céu. Queremos viver de acordo com o mundo, fazer o que Ele quer, o que Ele nos destina a fazer,
e aceitar tudo numa boa, porque eu já escutei que Jesus ia voltar, minha avó falava disso, e ainda não aconteceu. Se você tem esse pensamento, você está no lugar errado. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que a gente pode ver. Você precisa ser semelhante a Cristo aqui na terra. Como é que você vai falar de uma pessoa que nem você acredita? Às vezes você não acredita que Ele possa transformar a sua casa. Às vezes você não acredita que Ele possa transformar o seu marido. Você não acredita que Ele possa transformar o seu filho. Como é que você vai falar de Jesus? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Eu vou falar do meu esposo porque hoje ele está aqui. Toda vez eu falava dele, ele estava lá na live, em casa, assistindo. Eu vim muito tempo para a igreja, dia de quarta-feira, principalmente sozinha. E o meu esposo ficava em casa. E eu orava a Deus, porque o meu esposo, ele gosta muito de futebol, né? Então ele ficava vendo futebol. E eu falava a Deus, só se o culto mudar de dia, porque dá, né? Tá difícil a competir. E eu parei de falar e comecei a orar. E orar. E não foi um mês, não foi um ano, foram vários anos. Mas hoje ele está aqui, para a glória de Deus. Eu fico imaginando quantas vezes no meio desse percurso eu tentei desistir. Porque eu tentei. Várias vezes eu pensei várias coisas. Mas Deus falava para mim, Gisele, eu te prometi, eu vou cumprir. Mas não é do teu jeito. Não é no teu tempo. Então eu não sei o que você veio esperando receber nessa noite. Mas eu vou falar uma coisa para você. Acredita. Comece a edificar a sua casa a partir da fé. A sua fé precisa ser sólida. Você precisa crer para ver aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você. E todas as vezes que ele te incomoda sobre alguma coisa, ou ele te lembra de alguma coisa, é para que você seja curado. É para que você seja transformado, é para que a casa dele seja limpa, para que ele possa habitar em você. Às vezes a gente fala, por que Deus transforma uns mais rápidos, outros mais devagar, outros nem tanto? O seu coração precisa ser ensinável. Você precisa querer edificar a sua casa. Você precisa dizer para Deus, ser sincero com Ele, dizer, Deus, isso está me machucando. Está me fazendo mal. Deus, entra com a tua providência no meu coração. A sua fé precisa ter origem. Põe para mim Hebreus 12, 2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Qual é a origem da sua fé? Em quem você realmente tem crido? É nesse Jesus que morreu por você? Ou é nas suas forças? Ou é naquilo que você estudou? Aquilo que você aprendeu? Aquilo que você faz muito bem, porque virou uma regra para você? Aonde é que está a origem da sua fé? Precisa estar aqui, ó. Nenhum conhecimento vai superar a Bíblia. Porque ela se renova, cara. Estou falando que eu comecei a ler o Mateus capítulo 5, eu fiquei como? Primeiro já começou pelas bem-aventuranças. Eu falei, meu Deus, olha para mim, Jesus. Tem misericórdia da minha vida. E aí eu falando com as meninas, eu falei assim, deixa eu ver aqui para mim não falar.
Quando falou do sal da terra, eu falei, olha bem, o sal ele precisa dar sabor. Você tem dado sabor na vida das pessoas? O sal ele tem que ser dosado, ele não pode ser nem muito, nem pouco. E Deus começou a falar, Gisele, você tem dado sabor na vida das pessoas? Coisa tão simples. Quantas vezes você já escutou isso? Que você é sal da terra, que você é a luz do mundo. Quantas vezes? E aí chegou uma parte que falava assim sobre... Cadê? Peraí. Sobre o adultério. Não, sobre não lembro. Que tipo aquela parte que fala, né? Que arranca o seu olho se te faz pecar. E eu perguntei assim para elas: se Deus falasse para você hoje, ei, o que você tem na sua vida que você precisa tirar? É pecado. Você precisa largar. Você teria coragem de abrir mão pela presença de Deus? Se eu perguntar isso para você, você vai falar, lógico que eu tenho. E se eu falar, e aquele pecado? Sabe aquele da fofoca? Que você gosta de fazer? Sabe aquele pecado? Ficar vendo pornografia que você gosta de fazer? Está pronto para largar tudo isso? Sabe aquele pecado de ficar falando mal do teu marido para todo mundo? Está pronto para largar disso? Porque às vezes a gente acha que arrancar o olho, a mão ou o que seja é algo sobrenatural. Mas eu vou falar para você que não existe uma morte. A morte física ela pode ser dolorosa para quem fica. Mas e a morte espiritual? Já pensou você andando como um zumbi? Um morto-vivo? Porque é isso que acontece com as nossas vidas. A fé precisa ser o alicerce da nossa casa. Precisamos cavar, crendo que firmaremos ela na rocha, pois as nossas forças, ela ficará firmada somente na areia. Enquanto você continuar a querer edificar a sua casa por conta própria, do jeito que você quer, porque você acha que não precisa ser transformado, você não precisa largar daquilo que desagrada a Deus, enquanto você continuar nisso, a sua casa está sendo firmada na areia. Pode esperar, a tempestade vai vir, porque ela vem para todo mundo, e você vai cair. E você vai começar a dizer que a igreja não presta, que Deus não presta, que nada está bom para você. Todo mundo tem culpa, menos você. É isso que vai acontecer. Segundo fundamento que eu vejo, você precisa ter muros fortes. Uma casa, para ela ser protegida, ela precisa ter muros, né? Aqui, por exemplo, a gente, se pudesse subir um muro até o céu, o pessoal estava subindo, né? Isso, para a gente, é o que protege a nossa casa. E a nossa casa espiritual? Quais são os muros da nossa casa espiritual? O muro da nossa casa espiritual é o nosso corpo. O corpo é um muro para proteger. Só que o que a Bíblia fala de corpo? A Bíblia fala que nós somos um corpo. E Cristo é o cabeça desse corpo. Você tem um corpo, né, que quem comanda tudo é seu cérebro. Certo? Então, você pode programar o seu dia. Você pode falar, amanhã vou acordar cedo, eu vou fazer, vou. Se o seu cérebro achar que você não vai, você não vai. Você fica deitado o dia inteiro. Seu cérebro é quem manda comando para o seu corpo. Se ele falar para você hoje, você vai levantar a mão, você vai levantar. Se ele falar, você não vai levantar, você não vai levantar. O seu cérebro, ele manda o comando para o seu corpo. E quem é o cérebro da igreja de Cristo? Do corpo de Cristo? Cristo. Só que às vezes ele manda o comando para você fazer, mas você não quer fazer. Você acha que você pode fazer as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Cristo é o cabeça da igreja. E sabe o que faz nós sermos um corpo, muros fortes? Sermos diferentes.
É isso que nos faz ser fortes. Já pensou se todo mundo aqui fosse mão? Se todo mundo fosse ouvido? Como é que seria? Já imaginou se todo mundo cantasse? Todo mundo tocasse? Todo mundo dançasse? Todo mundo pregasse? O que seria do resto da igreja? Somos um corpo porque somos diferentes. Mas nós precisamos entender que quem manda o comando para esse corpo é Cristo. Se você não consegue aceitar esse comando, você está no lugar errado. Aliás, você nem faz parte desse corpo. Você caminha sozinho. Eu fico pensando como é ser cristão e não ter fé suficiente para agradar a Deus. Como é que você vive? Para e pensa um pouquinho. Eu sei que tem dias que a gente não quer orar, que a gente não quer ler a Bíblia. Até falei isso no dia que eu vim aqui falar da escola de discípulos. Eu falei, gente, tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a Bíblia, mas é um dia só. Tem dia que eu fico brigando com Deus, fico falando, Deus, o Senhor não me ouve mesmo. Eu sou assim, gente, sou normal. Mas é um dia. E logo Deus, ele entra com seu bálsamo. Porque quando eu me alimento da palavra, um dia que eu não leia, Deus vai me lembrar daquilo que eu li. Porque eu estou alimentada. Mas quando eu não leio, eu não me alimento, Deus vai me lembrar do quê? O corpo, para ele ser forte, ele precisa estar ajustado. Eu preciso entender onde é o meu lugar. Quando eu entendo onde é o meu lugar, a minha casa ela fica edificada e o Espírito Santo flui através da minha vida. Não é mais o que eu quero, é o que Deus quer. Você não vive mais para você, você vive para Cristo. E quando você entender isso, que viver as coisas desse mundo é ok, maravilhoso, nós temos mesmo que viver as melhores coisas dessa terra, mas que eu não sou cidadão daqui, isso tudo vai passar. Tudo isso vai passar. Para onde eu vou? Eu acho que tem muitos crentes que não sabem nem para onde vai. Só acha assim, eu vou para o céu e está tudo bem. Precisamos entender a nossa posição na obra do Senhor. Pois em uma construção, cada trabalhador tem a sua função certa. E todos ligados no mesmo propósito fazem o que o trabalho fique bem feito. Quando você vai numa obra grande, que tem muitos trabalhadores, eles não estão focados todos num lugar só. Cada um tem a sua função. Por que é tão difícil entender isso quando eu faço parte do corpo de Cristo? Que cada um tem a sua função. Que você é muito bom naquilo que você faz. Por que é tão difícil eu entender? Porque o diabo ele vem roubando o nosso entendimento. Ele não quer que a gente entenda isso. Ele quer lubrificar a nossa mente. Amanhã, depois, vai dar tempo, fica tranquilo. E o tempo vai passando e você só vai perdendo aquilo que tem de melhor para você. Do que Deus tem de melhor para você. Põe para mim Filipenses 2:2, por favor. Eu mandei esse? Mandei, né? Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Olha que lindo. Eu preciso ter a mesma linha de raciocínio. Sabe o que as pessoas estão se perdendo? O evangelho genuíno é, eu sou salvo e eu prego para que pessoas sejam salvas. Eu sou liberto e eu prego para que pessoas sejam libertas. O que está aparecendo ultimamente é que tem muito crente que acha que no céu não vai caber mais gente. Então eu parei de falar do evangelho para outras pessoas.
Eu preciso falar a mesma língua. Igreja não é clube. Igreja não é desfile de moda. Igreja é para vir aqui para adorar o nome do Senhor. É para você glorificar o nome dEle. A igreja é para você vir aqui não para ficar vendo que roupa que o irmão veio, o que ele está fazendo, ou do jeito que ele está fazendo, de quem ele está falando. A igreja é para você vir aqui adorar o Senhor. Muitas pessoas queriam ter a mesma oportunidade que você está tendo e não tem. De estar aqui louvando, engrandecendo, mas para muitas pessoas parece um fardo. Se eu não for, o pastor vai me ligar amanhã e vai perguntar por que eu não fui. A meu líder vai me ligar e vai perguntar por que você não foi para a igreja hoje. Aí você vem falar para mim que a sua casa está edificada, que o Espírito Santo habita em você. Desculpa, irmão. É difícil. Estar na casa de Deus precisa ser prazeroso. E eu juro que eu queria trazer uma palavra de amor e não era isso que eu ia falar. Eu juro. Não, não juro não, porque não pode jurar, né, gente? Eu preciso entender que a Bíblia fala que todos somos um corpo. E quando nós nos encaixamos e andamos perfeitamente, isso alegra o coração de Deus. O nosso propósito aqui é alegrar o coração de Deus. Se não for para isso, o que a gente está fazendo aqui? Para que a gente está nesse mundo? Eu estou aqui porque eu quero alegrar o meu coração. Eu ainda quero ter um carro muito lindo, uma casa muito linda. Eu ainda quero fazer muitas viagens. É esse o teu propósito? Não é errado você fazer nada disso, mas esse não pode ser o foco da sua vida. O foco da sua vida tem que ser Cristo. Sabe o que eu achei mais lindo? O bispo e a pastora, eles foram viajar em setembro. E eles foram para fora, era um sonho deles, né? Viajaram, passaram por vários lugares. Cara, mas todo lugar que eles passaram, eles pregaram o evangelho. Eles lembravam de Cristo. Eles estavam de férias, viajando. Isso é exemplo para a minha vida. Não sei para a sua. Mas criar muros fortes é isso. É eu entender que eu não estou aqui para passear. Eu não estou aqui para fazer bonito para ninguém. Eu estou aqui para edificar uma casa. Eu estou aqui para que o Espírito Santo habite em mim. Para que através da minha vida, vidas se convertam. Vidas sejam aproximadas de Cristo. Vidas sejam salvas para a glória de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui. Então eu preciso entender qual é o meu propósito aqui na terra. Qual é a casa que eu quero edificar e para quem eu estou edificando a minha casa. O muro também é construído de clamor. Quando clamamos pelo sangue de Jesus, ele nos justifica, nos reconcilia, nos purifica, nos aproxima e nos dá a vitória no final. O muro, ele é construído de clamor. Tá com dúvidas? Tá doendo? Tá machucado? Vai pro teu secreto. Cara, clama a Deus. Ele ouve. Ele ouve. Clama pelo sangue de Jesus, porque é Ele que te purifica, é Ele quem te transforma. Quando eu começo a entender isso, o mundo espiritual ele começa a ser diferente na minha vida. Porque eu entendo que a minha luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades do mal. Nós somos cidadãos do céu, somos seres espirituais. Imagina que você não está lutando com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua igreja, com os membros da sua igreja, com o seu pastor. Você não está lutando com eles. Você precisa lutar no mundo espiritual. Quando eu entendi isso, muita coisa mudou na minha vida. Porque eu parei de falar, de brigar e fui orar, fui clamar, fui chorar nos pés daquele que resolve realmente as coisas na minha vida. Porque é só Deus que faz tudo na tua vida, que transforma, que purifica, que muda todas as situações. Não existe nada impossível para Deus. Eu estava orando esses dias e eu falei para Deus assim: Senhor, Tu curou cego, leproso, coxo. Tu ressuscitou mortos.
O que é um milagre para ti? Não existe nada impossível para Deus, nada. Tudo que você achar, não, isso é muito difícil, Deus não vai fazer, pode procurar na Bíblia, Ele já fez. Se Ele já fez, Ele vai fazer de novo. E eu preciso entender isso. A minha casa precisa ser edificada através da minha fé, através do corpo e através... Isso são só 2 coisas, 3 coisas que eu queria trazer, na verdade são 5 coisas. Mas se eu entender, se eu só entender isso, cara, já vai mudar muita coisa. O clamor precisa ser com fé. Não porque os outros fazem, mas porque eu creio. Não clama porque os outros estão falando, porque a irmã clamou e ela conseguiu, então eu vou clamar também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Clame porque você crê que Ele vai fazer o milagre. Clame porque você vai entender que o melhor dele vai acontecer na sua vida. É por isso que você tem que clamar. E aí, quando as lutas vêm, quando as tribulações vêm, porque elas vêm, né, gente? Porque o diabo, ele não dorme. Ele não dorme. Até no sonho, ele tenta lutar com você, fazer com ele. Então, ele não dorme. Então, cara, luta, tipo, onde é que você tem que lutar? No mundo espiritual. Clama. Creia. Seja diferente. Haja diferente. Às vezes as pessoas fazem as coisas para você já esperando a sua reação. Porque já sabe o que você vai falar. Se cala. Não fala. Clama. Chora. Mas chora nos pés do Senhor. O sangue de Jesus traz vida ao corpo. Então, devemos clamar por ele. O nosso corpo físico, ele é movido pelo sangue. E quando você tem um corte ou sofre um acidente, acontece alguma coisa, você perde muito sangue, você corre um grande risco de você morrer. No seu corpo espiritual não é diferente. O que corre em você é o sangue de Jesus. Mas para ele correr em você, você precisa conhecer ele. E quando você não conhece Jesus, qual é o sangue que está correndo aí nas suas veias? Qual é o sangue que está correndo aí? O sangue de Jesus, ele traz vida. Ele traz alegria. Ele traz a paz. É isso que o sangue de Jesus traz para as nossas vidas. Mas às vezes não é isso que eu estou vivendo. Então eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever tudo aquilo que eu tenho falado, que eu tenho pregado, que eu tenho lido. Abre comigo em 1 Pedro. Acho que esse eu não mandei, né? 1 Pedro, capítulo 1. Eu amo Pedro, gente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Espera aí, só um pouquinho. Olha pelo que você foi resgatado. Pelo sangue do cordeiro. É ele que corre nas suas veias. Valoriza isso. Pode passar. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou no fim dos tempos por amor de nós. Cara, ele já existia, mas ele veio aqui para morrer por mim e por você. Ele estava lá quando Deus estava criando o mundo. Mas aí Deus falou, vou te enviar, meu filho, para que o teu sangue possa purificar a vida dos meus filhos. Que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e que lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. É só até o 21?
E por ele credes que ressuscitou dos mortos e que lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O meu coração precisa ser puro. Irmã, mas eu não tenho um coração puro, porque eu peco todo dia e o meu coração não é puro. Eu falo mal das pessoas, eu canto música que não é de Deus, eu também converso com algumas pessoas que não é uma conversa muito legal, então o meu coração não é puro. Sabe o que você precisa fazer? Se arrepender, clamar pelo sangue de Jesus, porque é Ele que te purifica. Não sou eu que te purifico, não sou eu que te julgo. É o sangue de Jesus sobre a sua vida. É Ele quem te purifica de todo pecado, de todo erro. E a sua casa, para ficar limpa, para que o Espírito Santo possa habitar em você, o sangue de Jesus precisa correr sobre a sua vida. Todas as minhas orações eu peço, Senhor, que o teu sangue corra sobre a minha vida. Que Ele me purifique, que Ele traga paz, que Ele limpe o meu coração. Porque só o sangue de Jesus pode fazer isso por nós. Então, para você edificar uma casa na rocha, que é Jesus, você precisa utilizar daquilo que Ele te deu. Ele verteu sangue na cruz por você, para que você fosse livre, para que você tivesse vida e vida em abundância. Deixa eu chamar o pessoal do louvor. Esses são alguns dos fundamentos para a nossa construção, para uma casa espiritual. Mas a escolha continua sendo sua. A escolha continua sendo sua. Eu posso falar aqui a noite inteira do que você precisa fazer, do que você não pode fazer. Mas a escolha continua sendo sua. Quem escolhe como edificar a casa é você. Basta primeiro você entender para quem você está edificando essa casa. Se essa casa está sendo edificada para que o Espírito Santo possa habitar, reveja seus conceitos. Comece a pedir para que o sangue de Jesus limpe a sua vida, para que a sua casa esteja apta, para que o Espírito Santo habite em você. Você escolhe se quer cavar e ter mais conhecimento e fé, ou se quer continuar vivendo uma vida superficial, na areia, onde qualquer vento te tira da presença de Deus. Você escolhe. Se a partir de hoje você vai buscar conhecimento, e eu estou falando de conhecimento, é de ler a Bíblia. Mas eu não entendo, eu leio e não entendo. Lê, continua lendo e começa a orar, porque a palavra diz que se falta entendimento, eu peço a Deus e Ele vai me dar. Começa pelos livros mais fáceis, começa a ler Marcos. Marcos é um livro ótimo para você entender a Bíblia. Mas leia. Tenha compromisso com Deus como você tem compromisso com o seu celular. Tenha compromisso com Deus como você tem compromisso com a sua rede social. Como você tem compromisso com o seu trabalho. Tenha esse mesmo compromisso com Deus. Você vai ver que tudo fica diferente. Escolha edificar a sua casa na rocha. Construa um corpo forte, onde o cabeça é Cristo. Nunca se esqueça disso. O controle da sua vida está na mão do Senhor. Ele precisa ser o cabeça da sua vida. Ele precisa ser o cabeça da sua casa, o engenheiro da sua construção. Ele já projetou tudo para você. Só basta você fazer. Ele já enviou o seu Filho para morrer por nós, para que a gente tenha vida eterna. O lar celestial já está construído. Ele já projetou o que você tem que fazer aqui para que você esteja lá. Faz a sua parte, para que Deus possa fazer a dele sobre a sua vida.